Ano 62 depois de Cristo, Roma, a maior superpotência militar da história. Um homem está acorrentado 24 horas por dia a um guarda pretoriano, os soldados mais letais, mais bem treinados e mais temidos do Império Romano. Esse homem não é um general, não é um gladiador, é um prisioneiro judeu chamado Paulo, e ali acorrentado, olhando dia após dia para a armadura completa daquele soldado romano, o capacete de bronze polido, a couraça segmentada de ferro, o cinturão pesado com tiras de couro, as sandálias com pregos de metal, o escudo retangular curvo de 1,20 m e a espada curta de 60 centímetros afiada em ambos os lados. Paulo tem uma revelação que mudaria a história do cristianismo para sempre. Ele pega uma caneta e escreve para a igreja de Éfeso, uma cidade dominada pelo ocultismo, pelo templo de Diana, com suas 127 colunas de mármore, por feiticeiras, demônios e trevas espirituais, a carta mais poderosa sobre guerra espiritual já escrita. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Você está prestes a entender, nos próximos 60 minutos, cada detalhe dessa armadura, o que cada peça significa, como ela era usada no século I e principalmente como você, homem cristão do século XXI, pode vestir essa armadura para vencer a guerra invisível que está acontecendo agora contra você, sua família e sua fé. Porque o inimigo não mudou, as táticas dele não mudaram, mas a armadura de Deus é a mesma e ela funciona. Vamos voltar no tempo, ano 62 depois de Cristo, 1963 anos atrás. Éfeso era a quarta maior cidade do Império Romano, com aproximadamente 250 mil habitantes. Fica na costa oeste da atual Turquia, na região chamada Ásia Menor. Mas Éfeso não era apenas uma cidade qualquer, era o centro mundial do ocultismo. Imagine, no coração da cidade estava o templo de Ártemis. Os romanos chamavam Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esse templo tinha 127 colunas de mármore, cada uma com 20 metros de altura. Era 4 vezes maior que o Partenon de Atenas. E o que acontecia naquele tempo? Prostituição cultural, feitiçaria institucionalizada, sacrifícios a demônios disfarçados de deuses. Éfeso era famosa pelos Efésios Gramata, os escritos mágicos de Éfeso, fórmulas e encantamentos que eram vendidos por toda a região. Atos 19 conta que, quando Paulo pregou ali, muitos que praticavam feitiçaria trouxeram seus livros de magia e queimaram publicamente. O valor? 50 mil moedas de prata, o equivalente a 50 mil dias de trabalho de um operário, cerca de 137 anos de salário. Essa era a batalha espiritual real que os cristãos de Éfeso enfrentavam todos os dias. Não era teoria, era demônios manifestos, era opressão visível, era perseguição física. Enquanto isso, Paulo está em Roma, prisão domiciliar. Ele havia apelado para César, seu direito como cidadão romano, e estava aguardando julgamento, mas não estava em uma cela escura. Ele alugou uma casa e recebia visitantes. Porém, havia uma condição: ele estava acorrentado 24 horas por dia a um guarda pretoriano. Esses guardas pretorianos não eram soldados comuns, eram a elite. Ganhavam o triplo de um legionário comum. Eram escolhidos pela altura, mínimo 1,77 m, força física e lealdade fanática ao imperador. Em 62 depois de Cristo, Nero estava no poder, e a guarda pretoriana era a única força entre ele e qualquer tentativa de golpe. Cada guarda ficava acorrentado a Paulo por turnos de 6 horas, 4 guardas por dia. Paulo via de perto todos os dias cada peça daquela armadura sendo colocada. Ele ouvia as conversas militares, ele entendia a função de cada equipamento, e o Espírito Santo lhe deu uma revelação. A guerra que os cristãos enfrentam é exatamente como a guerra que esses soldados enfrentam. Só que nossa guerra não é contra carne e sangue. É contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Filipenses capítulo 1, versículo 13 diz que as minhas cadeias foram manifestas como sendo em Cristo, em todo o pretório. Paulo evangelizou esses guardas.
Filipenses capítulo 4, versículo 22, menciona os santos da casa de César. Paulo transformou sua prisão em campo missionário e usou a armadura desses soldados como a ilustração perfeita para ensinar guerra espiritual. Deixa eu te dar os detalhes técnicos porque isso importa. Um legionário romano no ano 62 d.C. usava o que historiadores chamam de lorica segmentata, a armadura segmentada. Eram tiras de ferro articuladas, presas por couro e bronze, que cobriam o torso, pesava entre 9 e 15 quilos. O capacete era o galeia do tipo imperial gálico, bronze ou ferro, com proteção para nuca e bochechas, pesando cerca de 2 a 3 quilos. O escudo, scutum, era retangular curvo, feito de madeira, geralmente 3 camadas de tábuas coladas em ângulos diferentes, coberto de lona e couro, com borda de bronze ou ferro. Medições arqueológicas mostram 1,20 m de altura, 65 a 75 cm de largura, pesava entre 7 e 10 kg. Um escudo enorme que protegia o corpo inteiro. A espada Gladius era a arma de choque romana, 60 a 85 cm de comprimento total, sendo 45 a 55 cm de lâmina afiada em ambos os lados. Ponta triangular para perfurar armaduras, pesava cerca de 1 kg. O cinto militar, símbolo militar, não era apenas decorativo, era a peça que segurava tudo. A espada era presa a ele, a bainha era amarrada nele, as tiras de couro que desciam dele protegiam a virilha. Era literal o centro do equipamento. As sandálias Caligae tinham solas de até 3 cm de espessura, com até 90 pregos de ferro na sola. Esses pregos davam tração, estabilidade e transformavam o pé em uma arma. Um chute com essas sandálias quebrava ossos e cada soldado polidia sua armadura diariamente até brilhar. Por quê? Porque em batalha um inimigo hesitava ao ver um soldado com equipamento impecável. Significava experiência, significava que ele tinha dinheiro, eles compravam o próprio equipamento, significava não mexa comigo. Esse era o contexto. Essa era a armadura que Paulo via todos os dias. E agora vamos destrinchar versículo por versículo, peça por peça, como essa armadura se aplica à guerra espiritual que você enfrenta. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo começa com um comando militar, fortalecei-vos. No grego original é em dynamos, ser dinamicamente empoderado. A raiz é dynamis, de onde vem dinamite. Não é uma força sua, é a força de Deus operando em você. E olha a honestidade brutal. Revesti-vos de toda a armadura. No grego, panoplian, o equipamento completo. Um soldado romano que saía sem uma peça era disciplinado, multado, ou pior. Por quê? Porque aquela peça que faltava era onde o inimigo atacaria. Cristão, você não pode escolher quais peças usar. Ou você veste toda a armadura, ou você está vulnerável. E Paulo revela inimigo. Não é seu chefe, não é sua sogra, não é aquele irmão chato da igreja. É principados, achas em grego, governadores espirituais, potestades, exousias, autoridades demoníacas, príncipes das trevas deste século, cosmocratoras, governadores mundiais das trevas, hostes espirituais da maldade, pneumática, espíritos malignos. Existe uma hierarquia demoníaca, existe demônios mais poderosos e menos poderosos, existem espíritos territoriais e eles têm uma estratégia de destruir você, sua família e o plano de Deus na sua vida. A teologia das Assembleias de Deus, baseada nas Escrituras, afirma: demônios são reais. Eles podem oprimir, tentar, enganar, mas, e isso é crucial, um cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo, não pode ser possuído. O Espírito Santo habita em você. Onde está a luz, as trevas não podem ficar. Mas guerra espiritual, sim, todo dia. E você precisa da armadura. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, o cinto. Em latim, cingulum militare.
Era a primeira peça que um soldado romano vestia. Por quê? Porque tudo dependia dele. Imagine a cena. Um legionário acorda no acampamento. Ele veste a túnica, uma peça de roupa longa que ia até os joelhos ou mais, confortável para caminhar, mas péssima para lutar. O que ele fazia? Pegava o cinto, um cinto grosso de couro, com cerca de 15 a 20 centímetros de largura, e amarrava firme na cintura. Isso puxava a túnica para cima e prendia ela. Agora ele podia correr, agachar, lutar sem tropeçar, mas o cinto tinha mais funções. Segurava a espada no lado direito para destros, segurava o punho, o punhal do lado esquerdo. Tinha tiras de couro descendo dele que protegiam a virilha. Era onde amarrava a bolsa de dinheiro, a cantina de água. Era o símbolo de que ele estava vestido para o combate. Sem o cinto, a túnica atrapalhava, a espada caía. Você estava vulnerável. E Paulo diz: tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. No contexto espiritual, o que é a verdade? 3 níveis: a verdade objetiva, a palavra de Deus. Jesus disse em João capítulo 17, versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A Bíblia é a verdade absoluta, inerrante, infalível. Ela não muda, ela não depende dos seus sentimentos, ela não se adapta à cultura. Essa verdade é o fundamento. Sem ela, você está vulnerável a toda doutrina de demônios, todo engano, toda heresia que o inimigo traz. E aqui está o perigo do nosso tempo: relativismo. Cada um tem sua verdade. Não. Existe uma verdade absoluta e ela está na palavra de Deus. Você precisa conhecer essa verdade. Não apenas ler, estudar, memorizar. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A verdade, pessoal, integridade. Paulo está falando também sobre viver na verdade, sem mentira, sem hipocrisia, sem máscaras. Efésios capítulo 4, versículo 25, poucos versículos antes: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Sabe aquele cristão que tem uma vida dupla, que canta no culto no domingo, mas assiste pornografia na segunda, que ora em público, mas maltrata a esposa em casa, que prega santidade, mas vive em pecado secreto? Esse homem não tem o cinto da verdade. E sabe o que acontece? O inimigo tem legalidade. O diabo é chamado de o acusador dos irmãos. Quando você vive em mentira, ele tem acusação legítima contra você diante de Deus. Mas quando você anda em integridade, quando sua vida privada é igual à sua vida pública, quando você é o mesmo em casa, no trabalho, na igreja, nas redes sociais, o inimigo não tem onde te pegar. Provérbios capítulo 10, versículo 9. O que anda em integridade anda seguro, mas o que perverte seus caminhos será conhecido. A verdade, Cristo, Jesus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cinto da verdade não é apenas uma doutrina, é uma pessoa, é Jesus. Quando você está em Cristo, conectado a Ele, dependente dEle, você está cingido com a verdade. E aqui está a aplicação prática para você, homem. Como vestir o cinto da verdade todos os dias. Comece o dia na palavra, 10 a 15 minutos mínimo. Não redes sociais primeiro, palavra primeiro. Deixe a verdade de Deus definir seu dia. Pergunte-se: onde estou mentindo? Para Deus? Para mim mesmo? Para os outros? Confesse, abandone, corrija, seja brutalmente honesto. No trabalho, no casamento, nas finanças, nos pensamentos. Confronte mentiras com a verdade. Quando o inimigo sussurra: você é um fracasso, sou filho de Deus. Quando ele diz: você nunca vai mudar, sou nova criatura. Quando ele acusa: seus pecados são grandes demais, o sangue de Jesus me purificou de todo pecado. O cinto da verdade é o fundamento. Sem ele, nada mais funciona. Revestida a couraça da justiça, a couraça, em latim, lorica. No tempo de Paulo, era a lorica segmentata, aquela armadura icônica de tiras horizontais de ferro articuladas. Vamos aos detalhes técnicos porque isso importa. A lorica segmentata era formada por cerca de 30 a 40 tiras de ferro, cada uma com 3 a 5 centímetros de largura. Elas eram conectadas por tiras de couro internamente e hastes de bronze externamente. Cobriam do pescoço
até abaixo das costelas. Pesavam entre 9 e 15 quilos, dependendo da qualidade do ferro e do tamanho do soldado. E sabe o que ela protegia? O torso, o peito, as costelas, mas principalmente o coração e os pulmões. Um golpe no coração, morte instantânea. Um golpe no pulmão, afogamento no próprio sangue, morte lenta e agonizante. Um soldado romano sem couraça não durava 5 minutos em batalha. A couraça era a diferença entre vida e morte. E Paulo diz, a couraça da justiça. O que é essa justiça? Duas justiças, a justiça imputada à justiça de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a doutrina da justificação pela fé. Você não é justo porque se comporta bem. Você não é justo porque vai à igreja. Você não é justo porque dá dízimos e ofertas. Você é justo porque Cristo, o justo, trocou de lugar com você. Ele levou seus pecados na cruz. Você recebeu a justiça dele. Não é sua, é dele em você. Romanos capítulo 3, versículo 22. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Essa justiça é uma armadura ao redor do seu coração espiritual. Quando o inimigo vem com condenação, você não é bom bastante, você pecou demais, Deus não pode te usar. A couraça da justiça imputada protege você. Por quê? Porque você não está confiando na sua justiça, você está vestido da justiça de Cristo. E a justiça de Cristo é perfeita, completa, inatacável. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse é o seu escudo contra a condenação, contra a culpa, contra a acusação. A justiça prática, vida santa. Mas Paulo não está falando apenas da justiça imputada. Ele está falando de viver em justiça. Em João capítulo 3, versículo 7, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aqui está a verdade que muitos não querem ouvir. Você não pode viver em pecado deliberado e esperar estar protegido na guerra espiritual. Você não pode assistir pornografia e esperar vencer a luxúria. Você não pode viver em ira e esperar ter paz em casa. Você não pode mentir nos negócios e esperar prosperidade. Você não pode odiar seu irmão e esperar comunhão com Deus. Romanos capítulo 6, versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A couraça da justiça significa você está vivendo em santidade prática, não perfeição, isso só na glória, mas direção. Você está indo em direção à santidade, não se afastando dela. O ataque ao coração. Sabe onde o inimigo mais ataca? No coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O inimigo sabe, se ele conquistar seu coração, ele conquista você. Ele ataca com condenação, você não presta. Desânimo, não vai adiantar. Amargura, você foi injustiçado. Luxúria, só um pouco não vai fazer mal. Orgulho, você é melhor que os outros. Medo, vai dar errado. Cada uma dessas flechas visa o coração e a couraça da justiça para ela. Aplicação prática: como vestir a couraça da justiça? Declare sua posição em Cristo todos os dias. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Não há condenação para mim. O sangue de Jesus me purificou. Viva em santidade prática. Abandone o pecado conhecido. Fuja da tentação. Busque a santificação com temor e tremor. Quando o inimigo acusar, aponte para a cruz, não para suas obras, não para sua bondade, para o sangue de Jesus. Proteja seu coração das influências erradas. O que você assiste, o que você ouve, com quem você anda. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração. A couraça da justiça mantém você vivo espiritualmente. Sem ela, você está vulnerável ao ataque direto no coração. E calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. As sandálias caligae em latim. E aqui tem um detalhe fascinante que muda tudo. As caligae romanas não eram sandálias de conforto, eram armas. Deixa eu explicar.
A sola tinha até 3 centímetros de espessura, couro duro, às vezes com camadas de madeira no meio, e cravadas na sola havia até 90 pregos de ferro. 90. Cada prego com cerca de 1 centímetro de comprimento saliente. Por quê? 3 razões. Tração. Em batalha o chão estava molhado de sangue, lama, tripas. Um soldado que escorregasse morria. Os pregos davam tração absoluta. Estabilidade. Quando você empurrava com o escudo, quando você estocava com a espada, seus pés precisavam estar plantados. Os pregos se cravavam no chão. Você se tornava inamovível. Arma. Um chute com caligai quebrava costelas, esmagava rostos, rasgava carne. Os pregos transformavam seus pés em uma arma letal. E tinha mais. As tiras de couro subiam pelo tornozelo e parte da panturrilha, dando proteção e estabilidade extra. Arqueólogos encontraram caligai preservadas na Alemanha, perto do Muro de Adriano. Analisaram e confirmaram. Um soldado romano podia marchar 30 a 40 km por dia com essas sandálias. Era equipamento de mobilidade e de combate. E Paulo diz: calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Espera, paz, em guerra? Como assim? 3 significados: paz com Deus, base da guerra. Você não pode lutar guerra espiritual se não tem paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de Cristo, você estava em guerra contra Deus, inimigo, rebelde, condenado. Mas Jesus fez a paz pelo sangue da sua cruz. Agora você tem paz com Deus. Não é uma paz que você ganha e perde. É uma paz estabelecida. Você está em paz com o Criador do Universo. E essa paz te dá autoridade. Quando você sabe que Deus está do seu lado, você pode enfrentar qualquer inimigo. Paz de Deus durante a guerra. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. No meio da batalha, enquanto as flechas voam, enquanto o inimigo ataca, você tem paz. Não é ausência de conflito, é presença de Deus no conflito. É aquela paz sobrenatural quando as contas não fecham, mas você dorme tranquilo. Quando o diagnóstico é ruim, mas você tem certeza de que Deus está no controle. Quando tudo está desmoronando, mas seu coração está firme. Essa paz é uma arma. O inimigo odeia quando você tem paz. Ele quer te desestabilizar, te deixar ansioso, preocupado, desesperado. Mas se você tem a paz de Deus, você permanece firme. Preparação, mobilidade espiritual. A palavra grega, traduzida como preparação, é etoimásia, prontidão, preparação para a ação. As caligai permitiam que um soldado marchasse o dia inteiro e chegasse ao campo de batalha pronto para lutar, não cansado, não ferido, pronto. Espiritualmente, significa que você está sempre pronto para a guerra, sempre alerta, sempre preparado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E tem mais. Preparação do Evangelho. Você está pronto para pregar, para testemunhar, para compartilhar Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 15. Quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Um soldado romano ia aonde era enviado. Ele não escolhia o campo de batalha. Ele obedecia às ordens e marchava. Você, cristão, vai aonde Deus te envia. No trabalho, na escola, na família, na vizinhança. E você prega o Evangelho. Você leva a paz onde há conflito. Você leva Cristo onde há trevas. A aplicação prática, como calçar as sandálias da paz. Certifique-se da sua salvação. Você tem paz com Deus? Você nasceu de novo? Você é filho ou ainda inimigo? Cultive a paz de Deus diariamente. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Oração em vez de ansiedade. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Não deixe preocupação, medo, ansiedade dominarem. Esteja sempre pronto para testemunhar. Em Pedro capítulo 3, versículo 15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós,
Tenha seu testemunho pronto. Saiba apresentar o Evangelho em 3 minutos. Seja móvel espiritualmente. Não fique parado. Vá onde Deus te enviar. Não tenha medo de territórios inimigos. Você está calçado para a guerra. As sandálias da paz te dão mobilidade e estabilidade. Você pode avançar contra o inimigo, e quando ele te ataca, você permanece firme. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo, scutum em latim. E Paulo usa a palavra sobretudo, epipazin em grego, literalmente sobretudo, além de todas as coisas, acima de tudo. Por quê? Porque o escudo era a peça mais importante da armadura romana. Detalhes técnicos do scutum. O escudo romano do século I era enorme. Deixa eu te dar as medidas exatas baseadas em achados arqueológicos. Altura, 1,20 m, 4 pés romanos. Largura, 65 a 75 centímetros. Curvatura, semicircular, curvando-se ao redor do corpo. Espessura, 6 a 10 milímetros no centro, mais fino nas bordas. Peso, 7 a 10 quilos. Era feito de 3 camadas de madeira, geralmente bétula ou álamo, coladas em ângulos diferentes para a força máxima. Coberto com lona ou couro, reforçado com bordas de bronze ou ferro. No centro tinha um umbo, uma peça metálica em forma de cúpula que protegia a mão e podia ser usada para golpear o inimigo. Um escudo desses cobria o corpo inteiro, do queixo até abaixo dos joelhos, da lateral esquerda até a lateral direita. E tinha uma tática militar romana famosa chamada testudo, formação de tartaruga. Os soldados se juntavam lado a lado, escudos na frente. Os da segunda fila levantavam escudos sobre as cabeças. Formavam uma parede e um teto de escudos. Flechas, lanças, pedras, tudo ricocheteava. Era uma fortaleza móvel, mas tem um detalhe crucial que Paulo menciona: dardos inflamados. Os romanos conheciam bem essa arma. Flechas com ponta envolvida em tecido embebido em piche, resina ou óleo acendiam fogo e atiravam. O objetivo não era perfurar a armadura, era atear fogo no escudo de madeira, atear fogo na roupa, causar pânico. E os romanos tinham uma solução. Antes da batalha, molhavam os escudos em água ou vinagre. O couro úmido apagava as flechas de fogo. A madeira molhada não pegava fogo. Os dardos inflamados atingiam o escudo e morriam. E Paulo diz: o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Todos, não alguns, todos. O que é o escudo da fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé não é sentimento. Fé não é esperança vaga. Fé é confiança absoluta na palavra de Deus, independente do que você vê, sente ou entende. Fé é você dizer: Deus disse, eu creio. Acabou. Romanos capítulo 10, versículo 10 a 7. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então o escudo da fé é construído na palavra. Quanto mais você ouve, lê, medita, memoriza a palavra, maior seu escudo fica. Os dardos inflamados do maligno. Esses dardos são pensamentos, tentações, acusações que o inimigo atira na sua mente, e eles são inflamados, causam dano emocional, espiritual, psicológico. Exemplos: dúvida. Será que Deus realmente te ama? Será que a Bíblia é verdadeira? Será que vale a pena servir a Deus? Medo. Você vai perder tudo. Seus filhos vão se perder. Você vai morrer de câncer. Não vai ter dinheiro. Luxúria. Imagens mentais. Memórias, tentação sexual repentina. Ira. Lembranças de ofensas, vontade de vingança, raiva súbita. Desânimo. Não adianta tentar. Você sempre falha. Deus não te ouve. Orgulho. Você é melhor que eles. Você merece mais. Você não precisa de ninguém. Condenação. Você pecou demais. Deus está decepcionado com você. Você não tem jeito. Esses dados vêm rápido, de repente, sem aviso. E se você não tem o escudo da fé, eles te atingem. Como o escudo da fé funciona? Cada dardo inflamado é uma mentira do inimigo. E você para esse dardo com a verdade de Deus. Exemplo prático: dardo, você é um fracasso. Escudo, eu sou mais que vencedor em Cristo. Dardo, Deus te abandonou. Escudo, Deus disse,
Nunca te deixarei, nem te desampararei. Dardo, você não tem futuro. Escudo, sei que tem um bom futuro e esperança. Dardo, você não aguenta essa tentação. Escudo, fiel é Deus, que não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Você vê como funciona? O dardo vem, você levanta o escudo, uma promessa de Deus, e o dardo se apaga. Aplicação prática: como usar o escudo da fé. Memorize promessas específicas para suas batalhas específicas. Luta com medo? Memorize Isaías capítulo 41, versículo 10, Salmo 23, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Luta com luxúria? Memorize 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Luta com desânimo? Memorize Filipenses capítulo 4, versículo 13, Isaías capítulo 40, versículo 31. Quando o dardo vem, declare em voz alta a palavra. Não apenas pense, fale, está escrito. Jesus usou essa arma contra Satanás. Mantenha seu escudo molhado e saturado da palavra. Leitura bíblica diária, meditação constante, ouvir pregações. Quanto mais palavra, mais forte o escudo. Não tente lutar sem o escudo. Você não vence tentação só com força de vontade. Você não vence medo só com coragem humana. Você precisa da fé baseada na palavra. O escudo da fé é sua defesa primária. Com ele todos os dardos do inimigo são apagados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos destrinchar as duas últimas peças da armadura. Peça 5, o capacete da salvação. O capacete romano, galera, era essencial. Protegia a cabeça. Um golpe na cabeça sem capacete, morte ou incapacitação instantânea. Os capacetes do século I eram feitos de bronze ou ferro. Ferro era mais barato, bronze mais nobre. Tinham proteção para a nuca, uma aba descendo atrás protegendo o pescoço, protetores laterais cobrindo as bochechas e orelhas, reforço frontal. Algumas versões tinham uma tira de metal descendo protegendo o nariz. Peso 2 a 3 quilos. E tinha uma prática interessante. Muitos soldados poliam seus capacetes até brilhar como espelho, porque brilho enganava o inimigo sobre a direção do golpe. E mais, mostrava orgulho, disciplina, profissionalismo. Um soldado sem capacete em batalha era alvo fácil. Arqueiros miravam na cabeça, cavalaria cortava a cabeça. Sem proteção ali, você estava morto. Paulo diz, o capacete da salvação. O que isso significa? A salvação protege sua mente. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A palavra salvação aqui tem 3 tempos. Salvação passada, você foi salvo. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, pela fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. No momento em que você aceitou Jesus, você foi salvo, passado, completo. Você passou da morte para a vida. Você foi selado com o Espírito Santo. Você é filho de Deus. Essa certeza protege sua mente contra o dardo. Você vai se perder. Não. Você já é salvo. Salvação presente. Você está sendo salvo. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Operai a vossa salvação com temor e tremor. A salvação está sendo trabalhada em você. Santificação, transformação. Você está sendo salvo do poder do pecado. Dia após dia, você se torna mais parecido com Cristo. Essa certeza protege sua mente contra o dardo. Você nunca vai mudar. Não. Deus está mudando você. Salvação futura. Você será salvo. Romanos capítulo 3, versículo 11. A nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Um dia, na volta de Cristo, ou quando você morrer, você receberá a plenitude da salvação. Corpo glorificado, sem pecado, na presença de Deus para sempre. Essa certeza protege sua mente contra o dardo. Não vale a pena. Não. A glória que há de ser revelada em nós vale tudo. A batalha na mente. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas,
destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. O inimigo ataca sua mente com dúvidas sobre salvação. Você perdeu a salvação. Pensamentos suicidas, seria melhor morrer. Confusão mental, não conseguir pensar direito. Depressão, escuridão mental, ansiedade, pensamentos acelerados de catástrofe. O capacete da salvação protege. Como? Aplicação. Declare sua salvação em voz alta. Eu sou salvo pelo sangue de Jesus. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro com Cristo. Quando pensamentos destrutivos vierem, rejeite-os. Eu levo cativo esse pensamento à obediência de Cristo. Não debata com pensamento. Rejeite com autoridade. Medite na sua identidade em Cristo. Liste versículos sobre quem você é em Cristo. Leia-os todos os dias. Proteja sua mente das influências erradas. O que você assiste está protegendo ou atacando sua mente. O que você ouve, com quem você conversa. Capacete, proteção mental. Sem ele, sua mente fica vulnerável. Peça 6. A espada do Espírito. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Finalmente, a arma ofensiva. Todas as outras peças até agora eram defensivas. Cinto, couraça, sandálias, escudo, capacete, proteção. Mas a espada, ataque. A espada romana Gladius era uma obra-prima de engenharia militar. Deixa eu te dar os detalhes. Especificações do Gladius, século I depois de Cristo. Comprimento total 60 a 85 centímetros. Comprimento da lâmina 45 a 55 centímetros. Largura da lâmina 5 a 7 centímetros. Peso 0,7 a 1 kg. Material: ferro de alta qualidade temperado. Fio duplo, afiado em ambos os lados. Ponta triangular, feita para perfurar armaduras. O Gladius não era uma espada de corte como katana ou espada longa medieval. Era uma espada de estocada. A tática romana em combate corpo a corpo era empurrar com o escudo, desequilibrar o inimigo e cravar o Gladius no torso. Uma estocada rápida, 10 a 15 centímetros de profundidade, alcançando órgãos vitais. Mortal. Uma estocada no abdômen, intestinos perfurados, morte lenta. Uma estocada no peito, coração ou pulmão perfurado, morte rápida. Uma estocada na garganta, artéria carótida rompida, morte instantânea. Era brutal, era eficaz. E os romanos conquistaram o mundo com ela. Paulo diz, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é sua arma ofensiva. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra não é apenas defesa, é ataque. Jesus nos ensinou isso. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, quando Satanás tentou Jesus no deserto, Jesus não debateu, ele não argumentou, ele não usou lógica humana, ele usou a espada. 3 vezes Satanás atacou. 3 vezes Jesus respondeu, está escrito. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. E o que aconteceu? Versículo 11. Então o diabo o deixou. A palavra expulsou o inimigo. Como usar a espada? A espada do Espírito tem 3 usos. Contra Satanás e demônios. Quando você é tentado, você declara a palavra. Quando você é oprimido, você proclama a palavra. Quando você é atacado, você profere a palavra. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como resiste? Com a palavra. Contra mentiras e doutrinas falsas. Vivemos em uma época de engano massivo. Heresias, falsos mestres, doutrinas de demônios. Sua defesa, conhecer a palavra. Atos capítulo 17, versículo 11. Os bereanos examinavam cada dia nas escrituras se estas coisas eram assim. Você precisa saber a palavra bem o suficiente para identificar quando alguém está torcendo ela. Para evangelizar. Romanos capítulo 1, versículo 10. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra salva. Quando você prega,
Quando você compartilha, você está atacando o reino das trevas. Você está libertando cativos. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Aplicação: como usar a espada do Espírito? Memorize versículos específicos para batalhas específicas. Não apenas leia, memorize, grave no coração. Declare a palavra em voz alta. O inimigo ouve. Há poder na palavra falada. Provérbios capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Use a palavra para evangelizar. Sempre tenha versículos prontos. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. A palavra convence. Estude a palavra sistematicamente. Não seja um soldado com espada cega. Você precisa saber manusear a espada. 2. Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. A espada é sua única arma ofensiva. Use ela com precisão, com poder, com autoridade, orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo adiciona uma arma final, a oração. Não é uma peça da armadura, é a atmosfera da guerra. Você não ora antes de vestir a armadura. Você ora enquanto está vestindo. Você ora enquanto está lutando. Em todo tempo, não apenas de manhã. Todo tempo, com toda oração, toda forma de oração, adoração, súplica, intercessão, guerra espiritual. No Espírito, em línguas, guiado pelo Espírito Santo. Com toda perseverança, não desista. Continue orando. A teologia pentecostal ensina orar em línguas é uma arma poderosa. Em Coríntios capítulo 14, versículo 2, quem fala em língua fala mistérios. Romanos capítulo 8, versículo 26, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando você ora em línguas, o Espírito Santo ora através de você a vontade perfeita de Deus. O inimigo não entende, mas Deus entende, e coisas acontecem no reino espiritual. Aplicação: ore ao acordar, vista a armadura em oração, ore durante o dia, mantenha-se conectado. Ore em línguas, deixe o Espírito guerrear através de você, ore por outros cristãos, guerra coletiva. Oração é o combustível da guerra espiritual. Você ouviu toda a teoria. Agora, como aplicar isso na prática todo dia? Aqui está uma rotina de guerra espiritual que você pode fazer em 10 a 15 minutos toda manhã. Rotina matinal de guerra espiritual. Declara sua posição em Cristo, 1 minuto. Eu sou filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Satanás não tem autoridade sobre mim. Eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Vista o cinto da verdade, 2 minutos. Senhor, eu me cinjo com a verdade da sua palavra. Eu rejeito toda mentira do inimigo. Eu ando em integridade hoje. Mostra-me se há alguma mentira que eu esteja acreditando. Leia um versículo, medite nele. Vista a couraça da justiça. 2 minutos. Senhor, eu me revisto da justiça de Cristo. Não há condenação para mim. Eu escolho viver em santidade hoje. Eu guardo meu coração. Purifica-me de todo pecado. Confesse qualquer pecado conhecido. Calce as sandálias da paz. 1 minuto. Senhor, eu tenho paz com Deus pela fé. Eu recebo a paz de Deus que excede todo entendimento. Eu estou pronto para testemunhar hoje. Envia-me. Pegue o escudo da fé. 2 minutos. Senhor, eu levanto o escudo da fé. Todo dardo do inimigo será apagado. Eu creio na sua palavra acima do que vejo e sinto. Declare 2 a 3 promessas específicas para suas batalhas atuais. Ponha o capacete da salvação. 1 minuto. Senhor, eu ponho o capacete da salvação. Minha mente está protegida. Eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Eu sou salvo. Estou sendo salvo. E serei salvo. Empunhe a espada do Espírito, 2 minutos. Senhor, eu empunho a espada do Espírito, que é a sua palavra. Hoje eu vou usar lá contra o inimigo, contra mentiras e para libertar cativos. Leia um capítulo da Bíblia, ore em línguas, 5 a 10 minutos, ore
em línguas. Deixe o Espírito Santo guerrear através de você. Interceda, adore, libere a atmosfera do céu sobre o seu dia. Total 10 a 15 minutos. Parece muito? Cara, você escova os dentes todo dia. Você toma banho todo dia. São hábitos de higiene física. Isso é higiene espiritual. É armadura. É sobrevivência. E você verá a diferença. Dias que você veste a armadura versus dias que você não veste, a diferença é visível. Ano 62 depois de Cristo, Paulo ainda está acorrentado, mas ele não é prisioneiro de Roma. Ele é prisioneiro de Cristo. E essas correntes que pareciam limitá-lo, elas levaram o evangelho ao coração do império. Filipenses capítulo 1, versículo 13. Suas correntes foram manifestas em todo o pretório. Aqueles guardas pretorianos, os soldados mais temidos de Roma, foram evangelizados. A armadura deles inspirou a maior lição sobre guerra espiritual da história. E hoje, 1963 anos depois, você está recebendo essa mesma mensagem. A guerra é real, o inimigo é real, mas a armadura de Deus é mais real. E você tem uma escolha hoje. Você vai sair de casa desprotegido, vulnerável, esperando que nada de ruim aconteça, ou você vai se vestir para a guerra? Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Dia mau. Paulo não disse se vier o dia mau, ele disse no dia mau. Vai vir, é garantido. Mas se você estiver vestido da armadura de Deus, você não cai, você fica firme. Você é homem de Deus? Então vista-se como um. Você é soldado de Cristo? Então haja como um. Amanhã de manhã, antes de olhar o celular, antes de tomar café, antes de sair de casa, vista a armadura, declare cada peça, ore, prepare-se e então vá para a batalha com confiança, porque você não está sozinho, o Espírito Santo está em você. As promessas de Deus estão com você e a armadura de Deus está sobre você. E no fim, quando tudo terminar, quando Cristo voltar, você estará de pé vitorioso, porque você lutou a boa batalha, guardou a fé e estava vestido para a guerra. A armadura de Deus, vista ela, use ela e vença.